Hoje, vamos dedicar algum tempo a partilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado A Obediência e o Nível da Fé. Como é que podemos distinguir se temos fé ou não? No passado, Deus mediu e julgou a fé dos israelitas através de uma medida chamada obediência durante a sua viagem de 40 anos no deserto. Deus criou uma ferramenta de medição chamada obediência. Através desta ferramenta, a obediência, Deus expõe o nível da nossa fé. Quão forte é a minha fé? Nós não podemos medi-la por nós próprios. No entanto, a obediência é a medida da fé de uma pessoa. Através da obediência, nós podemos medir o nível da nossa fé. Eu espero que este seja um momento para refletirmos sobre nós próprios, ao perguntarmos: será que eu obedeço à palavra de Deus de todo o coração? Estou a dirigir-me a Deus com um coração obediente. Uma florista disse uma vez que é uma planta que só precisa de ser regada uma vez por semana e que muitas pessoas compram essa planta porque é muito bonita. No entanto, a maioria delas acaba por matar a planta. Apesar de elas receberem instruções para regar a planta uma vez por semana, regam-na todos os dias. Isto tende a acontecer mais frequentemente durante o verão. Como as pessoas sentem sede, assumem que as plantas também devem ter sede. Assim, quando a florista verificou as plantas mortas, a maior parte delas tinha raízes apodrecidas, o que é o resultado de uma rega excessiva. Curiosamente, porém, entre os clientes, os recém-casados tendem a cuidar melhor da planta. Como não têm experiência de vida nem de cultivo de plantas, seguem à risca as instruções da florista, em vez de fazerem as coisas à sua maneira. Fazem exatamente o que a florista lhes diz, e seguem as instruções sobre quando devem replantar a planta, ou quando devem fertilizar a planta. Observa-se frequentemente que as plantas salvas estão geralmente ao cuidado de recém-casados, enquanto os indivíduos mais experientes de meia-idade acabam por matar as suas plantas. Embora este seja apenas um pequeno exemplo que ocorreu numa florista, podemos compreender que a altura mais perigosa é quando pensamos: eu sei como fazer isto. Eu sei muito. Isto está sob o meu controlo. Nessa altura, a obediência não é bem exercida. Se nós abandonarmos a fé que tínhamos no início, ao dizermos: eu sei tudo, só porque estamos no Evangelho há muito tempo, isso é um grande problema. Nós nunca devemos perder o coração e a fé que tínhamos no início. Todos nós devemos ser capazes de seguir Deus, para onde quer que Ele nos conduza até ao fim. Se nós pensarmos: eu sei tudo sobre a igreja, esse é um momento muito perigoso. É por isso que a Bíblia diz: aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Nós podemos dizer que este é o momento exato em que a nossa fé em nós próprios e a nossa fé em Deus se dividem. Este momento de decisão é o momento mais crítico para a obediência. Uma vez que a obediência é o instrumento de medição da nossa fé, a amplitude e a profundidade da nossa obediência devem aumentar à medida que estivermos mais tempo na verdade. Não deve ir na direção oposta, certo? Hoje, vamos dar uma olhada à palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Vejamos o ensinamento do capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, por outras palavras, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria e a obstinação. A razão pela qual nos tornamos arrogantes é porque temos mais fé em nós próprios do que na palavra de Deus. Quando as pessoas confiam mais em si próprias do que na palavra de Deus, acabam por tornar-se arrogantes e obstinadas, não é verdade?
Está escrito, a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus relacionou o pecado da arrogância com o pecado da adoração de ídolos. Há muitas pessoas que pensam que a obediência é fácil, porque dizemos a palavra muitas vezes. No entanto, a obediência não é fácil. A obediência mede o nível da nossa fé. Eu tenho mesmo que fazer isto. No caso de Abraão, o que é que a Bíblia diz sobre ele, uma vez que obedeceu a tudo, mesmo as coisas que não conseguia realmente fazer? Não é verdade que a Bíblia chama Abraão de antepassado da fé? Por favor, reparem bem no nível da sua obediência a Deus. Não podemos compreender e entender a dimensão da sua fé em Deus. Desta forma, a obediência mostra o nível de fé em Deus. Assim, nós podemos dizer que a obediência a Deus é o padrão que julga a fé de uma pessoa. É por isso que está escrito em 1 Samuel capítulo 15. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ou seja, ouvir e obedecer à palavra de Deus, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, estes ensinamentos bíblicos registram que tal possibilidade infeliz de perder a posição gloriosa concedida por Deus deriva da teimosia, da arrogância e da desobediência a Deus. Nós não devemos tomar estes ensinamentos da Bíblia levianamente. Devemos ser vistos aos olhos de Deus como aqueles que foram refinados e cuja fé cresceu muito. Uma vez que Deus mede o nível da nossa fé, há um momento em que Deus nos pede para termos fé como a de Abraão, fé como a de Noé, ou a fé como a do apóstolo Paulo. Deus nem sempre nos pede para ter essa fé. Quando Deus quer medir a extensão da nossa fé, cria uma determinada situação. Numa situação destas, não devemos pensar em nós próprios, mas pensar primeiro em Deus. Pensemos aqui na expressão obstinação. Tem o significado de teimosia. Está escrito que a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Podemos ir para o reino dos céus se adorarmos ídolos? Quando o pensamento próprio, Deus talvez me perdoe por isto, talvez Ele compreenda, vem primeiro, Ele leva à obstinação que é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Pensem em Saul. Ele tinha muita fé e Deus fez dele o primeiro rei de Israel. No entanto, a fé que ele tinha no início não foi mantida de forma consistente. Pelo contrário, o nível da sua fé inverteu-se, quando Deus o mediu e avaliou com várias coisas. Houve um momento em que ele se deparou com uma encruzilhada entre o que Deus deseja e o que os outros desejam. Deus ordenou a Saul que destruísse totalmente os amalequitas, até mesmo os seus animais, por uma determinada razão. No entanto, outros diziam: não seria melhor poupar todas as ovelhas e cabras gordas e saudáveis e oferecê-las a Deus como sacrifícios? O raciocínio parecia muito plausível. No entanto, quando Deus olhou para o coração de Saul, não lhe restava nem um bocadinho de fé em Deus. O seu nível de fé estava no fundo do poço. Samuel admirava muito Saul. Eles eram suficientemente próximos para partilharem os seus sentimentos um com o outro. Por esta razão, Samuel ficou desolado com a atitude de Saul para com Deus e perguntou-lhe: achas mesmo que Deus prefere a gordura dos carneiros à obediência? Quando muitos mais membros em Sião tiverem fé em Deus, seremos capazes de ir ao encontro do mundo onde o Evangelho está completo.
Caso contrário, podemos perguntar-nos: será que isto vai mesmo acontecer? Quanto tempo levaremos para completar o Evangelho? Nesse momento, a ansiedade e o medo podem surgir em nós. Irmãos e irmãs, quem é que faz o trabalho todo? Quando Deus diz, vamos fazer isto, nós só precisamos de o seguir. Em Apocalipse capítulo 14, o apóstolo João viu os santos que foram redimidos da terra numa revelação. Onde quer que ele os conduza, eles dizem, Amém. Nunca respondem, não. Quando Deus decide algo, a resposta é sim. Nós nunca devemos responder, não. Diante de quem? Diante de Deus. Então, será que devemos dizer sim, em vez de não apenas com os nossos lábios? A resposta do nosso coração também deve ser sim. Devemos lembrar-nos de que o que Deus olha é o nosso coração, não os nossos lábios. Do fundo do nosso coração, devemos ser capazes de dizer, se virar para a direita, seguir-lhe-ei, e se virar para a esquerda, também seguir-lhe-ei. Qual é a razão? O que é que Deus, que nos guia, dá a conhecer desde o princípio? Vejamos o capítulo 46 de Isaías, versículo 10. Vejamos o capítulo 46, versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que é de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus dá a conhecer o fim desde o princípio. Além disso, o que é que Ele faz com as coisas que ainda estão por vir? Ele diz que as cumpre. Se seguirmos Deus, veremos o resultado da conclusão. Mas se não seguirmos Deus, nunca seremos capazes de ver a conclusão. Por isso, os antepassados da fé e os sábios sempre depositaram a sua fé em Deus. Quando as pessoas têm fé perfeita para olhar para Deus, ler os pensamentos de Deus e obedecer à vontade de Deus, não nascerão como aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, a sua fé é absoluta. Isso é porque é Deus que os conduz. Em Deus, nunca devemos responder não à ordem de Deus. É porque o que Deus determinou é sempre o caminho para a perfeição, o caminho para o sucesso, o caminho para o reino dos céus e o caminho para a salvação. Deus vê tudo, Ele conhece o fim desde o princípio. Vejamos como Deus resume os nossos pensamentos. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os pensamentos de Deus. São completamente diferentes dos nossos pensamentos, nem, o que mais é diferente, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vejamos o versículo 9 para ver como é grande a diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós só pensamos nas coisas desta terra. Por outro lado, Deus já pensou nos céus e em todo o universo e procedeu com tudo. No caso de Saul, o problema não era o facto de ele ter poupado ou destruído todas as ovelhas ou cabras. O problema estava no coração de Saul. Deus examinou o seu coração e confirmou se ele era ou não capaz de cumprir a sua missão. Como resultado da sua desobediência, toda a glória e poder de Deus, que uma vez haviam sido dados a Saul, foram transferidos para Davi. Através de todas estas coisas que aconteceram no passado, Deus está a ensinar-nos lições hoje em dia. Nós podemos tomar as palavras de Deus de ânimo leve, pensando, isto é apenas um assunto trivial, ou estas coisas não têm importância. No entanto, todas as palavras de Deus são preciosas e essenciais para nós.
Não são todas as suas palavras dadas para as nossas almas e para a nossa salvação. Ele ensina-nos como evitar desastres, como receber a vida eterna e como receber bênçãos. Mas o mundo não obedece às suas palavras. Uma vez que as pessoas não as obedecem, não se comprazem elas com o dia do domingo e não com o dia de sábado. Não se entregam ao Natal e a outros falsos ensinamentos, ao invés de se entregarem à Páscoa. Isto trata-se de uma desobediência do ponto de vista exterior. Nós temos também de prestar atenção a nós próprios, no que diz respeito à questão da obediência à verdade, numa perspectiva interna. A minha fé está a desvanecer-se, ou a minha fé está a crescer dia após dia, através da graça de Deus. Se a vossa fé está a crescer, vocês devem ser as pessoas que obedecem bem à palavra de Deus. Quando pudermos atirar ao rio até os nossos tesouros, considerados os mais preciosos e valiosos desta terra, tal como Abraão e Noé fizeram, a nossa fé será completa. Quando tivermos essa fé, a obra maravilhosa do Evangelho de Deus terá lugar. Vejamos o livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos midianitas ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Deus disse: é demais. De facto, não era um grande número. O número de inimigos era de 135.000, enquanto o número de soldados israelitas era de 32.000. Quando comparamos os números dos inimigos e dos soldados israelitas por cálculo físico, o número de soldados israelitas era muito menor. No entanto, Deus disse que eles tinham demasiados homens aos seus olhos. Vejamos novamente o versículo 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus quis dizer que, se eles ganhassem a batalha, gabar-se-iam de si próprios. Não foi por causa da ajuda de Deus, mas porque nós somos grandes, certo? Versículo 3. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. No total, eram 32.000 soldados. No entanto, entre eles, 22.000 pessoas tremiam de medo. Participaram com relutância apenas porque eram soldados. Não eram dignos aos olhos de Deus. Deus disse: manda-os todos de volta. Esta não é uma guerra que possa ser ganha só porque é um grande número de pessoas. Como resultado, 22.000 pessoas foram-se embora. Que tipo de pessoas eram? Eram aquelas que tremiam de medo. Pensemos sobre o medo. Quando falhamos em ter fé em Deus, o que é que acontece? O medo é um fenómeno que ocorre quando não acreditamos em Deus. Deus fez uma promessa desde a criação do mundo: estarei sempre contigo. Apesar da sua promessa, 22.000 homens tremeram de medo, pelo que Deus ordenou a Gideão que os mandasse regressar. Vejamos o versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer às águas, e ali te provarei. Ele testou a sua fé mais uma vez. Aquele de quem eu te disser: este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser: este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Das restantes 10.000 pessoas, 9.700 ajoelharam-se para beber a água.
Deus observou até os mínimos detalhes e disse: quem se ajoelhar no final deve ser excluído desta lista. Deus selecionou 300 pessoas cuja fé era absoluta, não baixando os joelhos em nenhuma circunstância. Irmãos, o número dos seus inimigos era de 135.000. Eles estavam numa situação tão desfavorável. No entanto, Deus insistiu em reduzir o seu número, e no final, 300 homens enfrentaram 135.000 inimigos. Era uma situação verdadeiramente absurda. Mesmo que derrotassem o inimigo com 32.000 homens, isso não seria fácil. No entanto, Deus disse: vai contra um exército de 135.000 homens com 300 homens. Além disso, o inimigo até tinha boas armas. As suas condições eram mais favoráveis em muitos aspectos. Não é absurdo resistir a tal exército. Era uma guerra que não podia ser ganha com o poder dos homens. Nesse momento, devemos pensar: por que é que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos? Por que é que o caminho de Deus é muito mais elevado do que o nosso? Por que é que temos de obedecer e seguir o caminho de Deus? Mesmo com um único erro, todos os 300 homens poderiam ter ficado numa situação desesperante de perder a vida. No entanto, Deus escolheu este caminho. Deus já tinha predeterminado a sua vitória, através deste processo. Durante o processo, Deus excluiu os que tinham medo, e também os que não tinham medo, mas que acabariam por se ajoelhar. Com os 300 homens, que souberam percorrer o caminho da fé, olhando apenas para Deus até ao fim, Deus concedeu a vitória a Israel. Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Portanto, como é que podemos não obedecer à vontade de Deus? Continuemos com o versículo 7. Então, disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço por ao arraial, e ouvirás o que dizem. Quando ele foi ao acampamento, ouviu um homem falar do seu sonho entre os guardas. Um pão de cevada redondo caiu no acampamento dos midianitas. Atingiu a tenda com tal força que esta se virou e ruiu. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor, e por Gideão. Versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias às trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor, e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerá, até Bet-sita, até ao limite de Abel-Milá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel, de Naftali e de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Desta forma, Deus conduziu-os a uma grande vitória. Passemos ao capítulo 8, versículo 10.
Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos, com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Os 300 homens derrotaram os 135.000 inimigos. Isto é a providência de Deus. Irmãos, mesmo que perguntassem a 100 pessoas, elas diriam: a vitória é quase impossível. No entanto, se acrescentarmos uma mensagem, Deus está conosco, a situação muda. Significa que 300 pessoas podem tornar-se num grande exército de 300.000, ou até mesmo 3 milhões. É por isso que devemos seguir Deus com obediência, para onde quer que Ele nos guie. Deus já previu o fim desde o princípio, e está a guiar-nos para percorrermos o caminho que nos levará à vitória no futuro. Por conseguinte, haverá alguma razão para desobedecermos às palavras de Deus. Gideão poderia ter dito: oh, nunca poderei reduzir o número. Mesmo 32.000 pessoas não são suficientes, pelo que precisamos de mais de 70.000 pessoas. Em vez de o fazer, ele reduziu o número de soldados, tal como Deus lhe ordenou. Como ele obedeceu à ordem de Deus, conseguiu vencer a batalha e perceber que Deus escolheu esse caminho para lhe dar a vitória no final. Também nesta época, Deus dá-nos sempre as suas palavras para nos conceder a vitória espiritual e para nos ensinar o caminho para a vida eterna. Deus indica-nos o caminho da salvação e o caminho para a vida eterna, mas muitas pessoas não obedecem à palavra de Deus. Por quê? É porque pensam que não vai dar certo se seguirem a palavra de Deus. Nós devemos estar bem cientes do facto de que sempre que os pensamentos de alguém são mais elevados do que a palavra de Deus, o valor da sua fé é tão baixo como o de Saul. A obediência é a medida da nossa fé, e a obediência é o indicador de onde se encontra a nossa fé nesse momento. Quando mantivermos a nossa fé e formos selecionados como os 300 guerreiros de Gideão, Deus completará a evangelização mundial de pregar a 8.000 milhões de pessoas com um pequeno número de pessoas. Devemos levar a cabo o Evangelho com este tipo de fé. Se estão a pensar, nem pensar, ainda nos falta isto e aquilo, por favor, deem uma vista de olhos aos guerreiros de Gideão. Tinham eles algo de fantástico. Eles seguraram as tochas na mão esquerda e as trombetas na mão direita. Partiram os cântaros onde tinham escondido as tochas e gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Tinham outras armas para além destas. No entanto, para Deus, elas eram suficientes. Hoje, podemos descobrir porque é que a obediência é melhor do que o sacrifício, através da história de Gideão. Ainda que a Igreja de Deus seja dirigida por Deus, alguns membros não compreendem ou não se apercebem de que a Igreja está a ser dirigida por Deus. Assim, tentam resolver tudo com os seus próprios esforços e pensamentos. No entanto, esses métodos não podem deixar de enfrentar várias dificuldades. O dono desta Igreja é Deus. Não é Deus também o dono das nossas almas? Portanto, sendo nós os obreiros da casa de Deus, o que devemos fazer de acordo com o plano e a direção do nosso Mestre? Alinharmos-nos com eles e segui-los. Digamos que um trabalhador a tempo parcial diz ao dono da loja: você não deve gerir uma loja dessa forma. Tem de ser feito à minha maneira. Há algum trabalhador a tempo parcial que faça isto? Se um trabalhador a tempo parcial trabalhar arduamente naquilo que o proprietário lhe diz para fazer, a loja prosperará. Isso deve-se ao facto de o proprietário conhecer melhor do que ninguém a melhor forma de fazer a loja prosperar. O dono da nossa igreja é Deus. Quando Deus nos diz para reduzir o número, devemos reduzi-lo, e quando Deus nos diz para aumentar o número, devemos aumentá-lo. Pedindo-vos mais uma vez que sigam o caminho de Deus até ao fim, para que este ano seja um ano gracioso em que possamos ver a conclusão da evangelização mundial, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.